Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aula 11. O avivamento e a missão da igreja. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Aviva mesmo a tua obra no decorrer dos anos, papai. Que nós possamos testemunhar, Deus, tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer, Deus, através do teu Espírito nos nossos dias. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Deus, porque o tempo tem passado e nós podemos ver que cada dia se aproxima a tua volta. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Guarde esse mandamento do Senhor para nós. Ide, fazei discípulos, para que você nunca se esqueça que a missão da igreja, no tempo passado, hoje, sempre será espalhar as boas novas do Senhor. Isso está em Mateus. Olha o que Marcos fala. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes o quê? A incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A verdade prática dessa lição de hoje, o que tem para nós? No tempo em que vivemos, ou seja, a atualidade nossa, a banalização da graça, o comércio barato da fé, a inversão de valores, somente mergulhados no que? No poder do Espírito Santo, somos capazes de resistir e avançar como indivíduos e como igreja. Precisamos ser revestidos a cada dia pelo poder do Senhor. Jesus, quando censurou a incredulidade e a dureza de coração, por quê? Ele disse que ia ressuscitar. Primeiro, nós vamos ver daqui a pouco como que foi a aparição do Senhor primeiro. Depois eles continuaram ainda com dificuldades para crer. Por isso, ali, Jesus estava dizendo para eles como se fosse assim: gente, acordem, eu estou vivo para estar junto com vocês até a consumação dos séculos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. E o que acontecia? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos lá para a introdução. Uma característica comum a todos os cristãos avivados é de fato que o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de anunciar o Evangelho. Ele prometeu que os sinais iam seguir aqueles que fossem em frente. Muitos sinais, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, mas o mais importante para nós não são as coisas que vão acontecer, não são mais os sinais. É sim a volta do Senhor para nos buscar. Então, enquanto é tempo, enquanto nós podemos, vamos anunciar as boas novas do Senhor, como igreja, na Judéia, Samaria, depois de Jerusalém, até os confins da terra, em todo o tempo. O amor, a alegria e a gratidão por tão grande salvação impulsionam o quê? A busca do Espírito, que uma vez derramado repercute uma vida completamente o quê? Transformada. Transformai-vos, Paulo já dizia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e o quê? Agradável vontade do Senhor. O fervor na busca pelo Consolador caminha junto ao fervor na busca o quê? Pelas almas perdidas.
É impossível você não sentir queimar dentro do seu coração isso, pois essa é a maior missão da Igreja de Cristo, as almas perdidas, aqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos deixar que esse fervor, esse avivamento nos impulsione o quê? A anunciar as boas novas do Senhor. Vigiar e orar, a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados dessa vida não sejam capazes de minar a nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo, quanto pela salvação dos perdidos. Vigiar para quê? Orar para quê? Olha o que a palavra diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus, que está escrito lá no livro de Timóteo? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja primitiva, como é que era a igreja primitiva? O dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. Essa é a característica básica, as características básicas da igreja primitiva. E da igreja atual? Como é que será que estão as coisas hoje? A luta contra os modismos, contra as heresias, o descaso e a frieza, somente cheios do Espírito Santo, nós podemos resistir a tudo que tem acontecido. Vamos falar um pouquinho, bem resumido, sobre os eventos que antecederam o dia de Pentecostes. O que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou, né? Nós vamos ver depois aí. Os discípulos estavam desanimados. Jesus no meio deles, aí ele fala sobre a grande comissão. Aí vem então o Pentecostes. Ele aparece lá para Maria Madalena, ela foi no túmulo, ela viu, e aquilo ali se espalha entre os discípulos, mas eles não acreditaram. Aí nós vemos que ele apareceu para os discípulos, depois ele apareceu para Tomé, e Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, tocando nas mãos de Jesus. Jesus mostra para ele. Depois Jesus é assunto aos céus na frente dos discípulos, e ele diz que ia deixar para eles outro Consolador. E aí sim, vem o dia de Pentecostes, aonde todos foram cheios e puderam levar essa mensagem maravilhosa para o mundo todo. E isso nos faz realmente refletir naquilo que Jesus veio deixar para nós, uma mensagem de boas notícias, de boas novas, para que a gente pudesse levar em frente, mas ele prometeu que os sinais iam acompanhar e que nunca o que nos deixaria. Boca no trombone, estava com saudade já de dizer para você, de perguntar para você algo que me incomodou, tem me incomodado em todos os dias, porque precisamos buscar o Senhor. Buscai o Senhor, o profeta diz, e vivei. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Jeremias diz: invoca, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não recebemos de Deus, sabe por quê? Porque nós não buscamos. Então fica aí para você duas perguntas agora. Você tem buscado mais do Espírito para cumprir a grande comissão do Ide de Jesus Cristo? E a outra pergunta: você tem investido tempo e para se capacitar, e esforço para se capacitar na missão deixada por Ele? Quanto tempo você tem tirado por dia para ler as Escrituras? Quanto tempo você tem tirado por dia para orar e ficar um tempo sozinho com o Senhor? Quanto tempo você tem dedicado para pregar o Evangelho, para distribuir um panfleto, para anunciar Jesus para as pessoas? E uma coisa muito importante, para ser testemunha viva daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Quanto tempo? Pare, pense um pouquinho e reflita nisso que eu quero deixar para você. Essas duas perguntas. Será que você realmente tem desfrutado de ver os sinais daquilo que Jesus deixou através do seu ide? Ide e pregai o Evangelho. Amém? Fica para você então essas perguntas para que você, na sua casa, no seu momento agora, possa realmente refletir: o que eu tenho feito para ser cheio do Espírito Santo, para ser avivado, para cumprir a missão daquilo que eu sou chamado para ser, igreja, em nome de Jesus.
Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por onde? Por Jerusalém. Então é como se fosse uma onda. Primeiro Jerusalém, Judéia e Samaria, depois os confins da terra. Foram presos, mas libertos pelo quê? Pelo poder de Deus, e eles continuaram. Depois, em locais fora do centro de ação inicial, foram se espalhando e a mensagem chegaria à Judéia e Samaria. Mais um período da onda, e hoje seguimos em frente cumprindo o chamado até que o Senhor volte para nos buscar. Ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em nosso país. Nós ainda podemos fazer isso, e graças a Deus, porque podemos fazer. Oremos para que o Brasil seja realmente de Cristo, para que nós possamos continuar mesmo levando essa mensagem, pregando o Evangelho sem embaraço e não nos envolvendo com as coisas desse mundo. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, vamos dizer assim. Barnabé e Paulo foram missionários enviados para missões o quê? Transculturais. O que é essa missão transcultural? Vamos ver. É aquela que cumpre a última etapa da missão da igreja e concretiza o ide imperativo do Senhor Jesus para nós. Vamos lá para a conclusão. Missão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Mas eu quero te dizer uma coisa: não ame a obra de Deus, ame o Deus da obra, para que isso não seja fardo, para que isso não seja peso. Ore pelas missões, ore pelo mundo que nós temos ainda, muita coisa para fazer até que Jesus volte, anunciar o Evangelho de Cristo. E o aviso para nós: uma grande parte dos crentes hoje pensa que a obra de ganhar almas para Jesus é para os pregadores, pastores e obreiros em geral. Nada disso. Esse chamado é para mim e para você. Todos nós, independente do seu cargo, independente do seu título, independente de nada nesse mundo, você é chamado para anunciar as boas novas. Assim como o profeta Abacuque nos diz no capítulo 3, olha só: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Se você pegar o capítulo 3 de Abacuque, são 3 capítulos só esse livro. Primeiro capítulo, Abacuque faz algumas questões, ele deixa algumas questões, ele pergunta algumas coisas para Deus. São 7 perguntas que ele faz. Depois, Deus também faz 7 perguntas para Abacuque. E o Senhor vai dizendo: ai, 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 mostrando para Abacuque. O que Abacuque fala no capítulo 3? Senhor, eu estou alarmado ouvindo as tuas declarações. E ele diz algo muito interessante: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O juízo de Deus vai vir. Nós já sabemos disso. Jesus está prestes a voltar. O tempo se aproxima. Mas o profeta diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso, Ele não muda. A missão da igreja: ide e pregai o Evangelho, fazendo discípulos em nome do Senhor. E a nossa missão é cumprir isso com alegria, sem que seja um fardo, buscando do Espírito Santo o revestimento a cada dia, sendo avivado e mostrando para as pessoas quem é o Senhor, misericordioso, bondoso e amoroso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use nessa tarefa da igreja e que você seja ricamente abençoado e abençoada em nome de Jesus.